nasceu, você não tinha ainda uma ideia da realidade, mas toda vez que você estava com fome, você estava com sede, você estava com algum tipo de dor, se você estava se sentindo inseguro ou com medo de alguma coisa, se você ouvisse a voz da sua mãe, você nem sabia que ela era sua mãe, ou você nem sabia que ele era o seu pai, ou você nem sabia que aquele garotinho chato era o seu irmão. Não, ninguém tem irmão chato, amém, né? Ou irmã chata, não é isso, meu? Só que você nasceu primeiro, mas não nasceu depois, né? Então, você se sentia tranquilo, sabe por quê? Antes dos seus olhos verem, você já tinha ouvido. De modo que as suas concepções de segurança, tua realidade de mundo, foi se moldando de acordo com aquilo que você ouve. Posso ouvir um amém? Vocês entenderam essa pré-introdução? Que minha introdução demora 30 minutos. Então eu estou assim, na pré-introdução para poder entrar na introdução. Dessa forma, irmãos, eu queria que você escutasse isso. O que nós ouvimos gera em nós uma imagem. Gera em nós o quê? Uma imagem. O que nós ouvimos gera também um conceito. Gera um quê? Um conceito. E também gera um valor das coisas. Quando nós conhecemos, nossos olhos já foram tomados de conceitos anteriores. Daí, jovens, a importância de a gente saber o que ou quem, ou o que e quem nós estamos ouvindo. Porque hoje, no tempo de hoje, 2022, que nós estamos vivendo, houve uma democratização dos mensageiros. Qualquer um que tem voz, hoje, ele pode falar. Simplesmente, ganhei um celular aqui, calma aí. Então você se grava, você faz um canal e a tua voz vai para o mundo. Antigamente, para você ser ouvido, você tinha que ser o William Bonner da sua geração, né? Você tinha que ser o mestre da comunicação, você tinha que ser alguém relevante. Hoje não. Hoje você cria um canal e daqui a pouco você tem milhares e milhões de seguidores e a sua voz é ouvida nos 4 cantos da terra. Houve uma democratização dos mensageiros. No entanto, na mesma velocidade que houve a democratização dos mensageiros, também houve a banalização da mensagem. Antes, para a gente ser uma voz condizente para a nossa geração, a gente tinha que ter conteúdo, a gente tinha que ter profundidade, a gente tinha que ter uma mensagem realmente para abençoar e edificar o mundo, as pessoas, a nossa geração. Mas hoje parece que quanto menos profunda, quanto menos relevante, quanto mais engraçado, quanto mais dancinha tiver, mais viraliza. É isso ou não é? Ou eu estou em outro mundo? Sim ou não? Porque houve uma democratização da voz, mas juntamente com ela também houve uma banalização da mensagem. De modo que aquilo que nós ouvimos nos afeta. A voz que nós ouvimos vai determinar não apenas o nosso presente, mas vai determinar também o nosso rumo, o nosso destino, o nosso futuro. A voz que nós ouvimos tem o poder de nos moldar as nossas imagens, os nossos valores e os nossos conceitos. Por isso, Deus, muito preocupado com o que nós estamos ouvindo, Ele já nos determinou. Em Isaías 1, versículo 19, Ele diz assim para o seu povo: se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Quantos gostam de comer bem? Estou vendo aí que tem gente que gosta de comer mesmo, né, cara? Glória a Deus. Eu não estou falando de comer muito, estou falando de comer bem. Quantos gostam de comer bem? Ah, muito bom, não é isso? E Deus está falando aqui: se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, ou seja, ouvir a minha voz, derem atenção à minha voz, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Então o Senhor está dando aqui já 2 caminhos, como a porta estreita e a porta larga. Ele está dizendo: você quer viver bem? Você quer comer do melhor? Você quer ser feliz? Você quer ser próspero? Ouça a minha voz. Quer viver uma vida de insucesso? Quer viver uma vida de desgraça? Quer viver uma vida de infelicidade? Quer viver uma vida de frustração? Seja rebelde à minha voz, negligencie a minha voz. E eu te garanto
que você vai ser devorado pela espada. O apóstolo Paulo, fazendo coro com essa versão, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu sei que você já sabe esse versículo de cor, então eu vou pedir para você repetir comigo. Vamos lá? Não vos enganeis. Também agora com cola ficou fácil, mas vamos lá? Não vos enganeis. Então, a palavra já está sendo clara, que o tipo de voz que a gente ouve, ela determina o nosso futuro. E se as más companhias, as más conversações forem as vozes mais relevantes que nós damos atenção, ela tem o poder de nos corromper e de nos levar fora, para longe da vontade e do propósito do Senhor. Se a gente aqui analisar a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver exemplos de insucesso, quando pessoas deram ouvidos às vozes erradas. Na verdade, o primeiro homem formado à imagem e à semelhança de Deus, o primeiro casal na terra, embora estivesse vivendo num paraíso, estivesse vivendo num lugar onde estava tudo em perfeita harmonia e ordem, diz a palavra do Senhor que Adão e Eva, por um tempo, ouviram a voz do Senhor. E enquanto eles ouviam a voz do Senhor, eles desfrutavam de toda a plenitude que o Éden o proporcionava. Mas no momento que eles deram ouvidos à voz da serpente, a voz da serpente o enganou. E, por consequência, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram expulsos da presença de Deus e foram expostos a maldição do pecado. Eu sei que você conhece essa história é trivial, essa história é longe de ser talvez desconhecida, seja você crente ou não, seja você antigo de igreja ou não, mas ela, apesar de ser óbvia, eu aprendo que falar o óbvio também é importante. Quantas vezes a tua mãe falou para você assim: vai escovar os dentes? Aí você fala assim: é óbvio, mãe, que eu vou escovar os dentes. Só que passa 1 hora e você não escovou os dentes. Então me dá a entender que é assim com a Bia também, não, mano, Henrique? Então me dá a entender que falar o óbvio faz parte da educação. E a Bíblia, ela vai nos falar o óbvio também. Então deixa-me te falar um pouco das coisas óbvias, porque tem muita gente se perdendo por conhecer coisas óbvias, mas por negligenciá-las. Tem muita gente se perdendo porque sabe o que tem que fazer, mas saber o que tem que fazer não muda a sua vida, se você não tiver disposição de fazer o que tem que ser feito. E hoje eu vim aqui nessa noite para te lembrar que Deus tem boca e fala. Você não serve a um Deus morto, você não serve a um Deus estático, você não serve a um Deus que criou o mundo e ficou longe dele e agora deixou lá, como diriam lá, se você estava lá no... Qual foi o nome do nosso congresso? O Wake Up foi do ano passado. Qual foi desse ano? Pega a Visão. Muito bom, obrigado, Júlia. Pega a Visão. E o pastor Leandro Vieira estava falando lá do existencialista, né? O que eles acreditavam? Que Deus criou e como um reloginho, ele deu corda no reloginho e ficou lá. Mas não é isso. O nosso Deus, ele criou o mundo e ele sustenta todas as coisas. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Ele continua se manifestando, ele continua falando. E a história de Adão e Eva pode ser a nossa história, porque toda vez que nós somos ali tomados pelo Espírito Santo, ele nos traz até o paraíso da sua presença. Ele tira todo o caos e a desordem que há na nossa vida, ele coloca tudo em perfeita ordem. Mas no momento que a gente vai se distanciando da voz de Deus e vai se permitindo ser seduzido pelo engano da serpente, ouvindo a sua voz, nós somos também lançados para fora da sua presença, expostos à maldição do pecado. Eu me lembro de Israel diante dos 12 espias, quando eles voltaram lá e todos deram testemunhos, e diz a palavra de Deus que 10 desses 12 espias, dos 10 espias lá, ficaram difamando a terra e falando: olha, a terra de fato é boa, mas lá tem muito gigante, lá tem um povo muito poderoso, a gente vai ser como um gafanhoto diante deles, não tem como nós conquistarmos a terra.
com exceção de Josué e Calebe, que falaram: ei, subamos, vamos possuir, Deus é conosco. Diz a palavra do Senhor que todo o povo de Israel preferiu dar a voz dos 10 pessimistas, dos 10 incrédulos, e por conta disso eles ficaram vagando e rodeando pelo deserto durante 40 anos. E quantas vezes você vem a esse lugar, vem a esta igreja, onde tem pastores de Deus, onde tem líderes de Deus, e Deus está te dando uma palavra de fé: jovem, vai nessa tua força, eu vos escolhi porque vós sois fortes, a palavra de Deus tem permanecido em vocês, vocês têm vencido o maligno, vamos semear, vamos regar, vamos colher, Deus é conosco. Mas muitas vezes preferimos dar ouvidos às vozes que falam de incredulidade, falam de medo, falam de insegurança. Talvez esteja falando aqui para jovens que desistiram das suas carreiras no Enem, porque tentaram uma vez, tentaram 2 vezes, e alguns amigos, algumas pessoas falaram: muda, tenta outra coisa, não estuda mais não, isso não é para você. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida, jovem. Mas você precisa escolher que tipo de voz você quer ouvir. Josué e Calebe estavam de um lado, os outros 10 espias estavam de outro, os 12 estavam falando, mas é o povo quem decide quem quer ouvir. A gente não tem como impedir o que a gente vai ouvir, mas a gente pode escolher a quem a gente vai dar atenção. Todos podem falar, a gente não tem como impedir que o som chegue até nós, mas a gente pode permitir e escolher qual som vai ficar dentro de nós. Ouvir, você vai ouvir de tudo. Ouvir, você vai ouvir todos. Mas você tem que saber quem você vai permitir, qual voz você vai permitir permanecer dentro de você. Os jovens estão entendendo o que eu estou pregando? Levanta a mão direita. Estão entendendo muito? Levanta a mão esquerda. Balança assim. Muito bom. Todos estão entendendo. Existe um rei, eu estou aqui falando sobre exemplos de insucesso quando a gente dá ouvidos a vozes erradas. Existe um rei na Bíblia chamado Roboão. Qual o nome dele? Fica a dica aí, quem quer ficar grávida, ter um filho, um homem. Roboão parece ser um nome legal. Embora a história